Boa noite, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos juntos nesta noite de domingo. Eu louvo a Deus desde ontem, uma unção tremenda sobre nossas vidas, como foi hoje pela manhã. E eu também quero agradecer a Deus pela sua presença. É muito bom você ter vindo. Foi muito bom você reunir a sua família, seus amigos e ter vindo, porque nesta noite Deus vai fazer uma mudança por completo na sua vida. Amém? Quero agradecer a Deus também pelo ministério de louvor, por todo esse empenho, por todo esse dom que Deus deu para essa equipe. Que hinos maravilhosos, que coisas tremendas nós recebemos. Que Deus possa abençoar cada um individualmente e o grupo em todo. Louvo a Deus pelo ministério de louvor, pela sua vida, por tudo que Deus tem proporcionado a cada um de nós. Queridos, estamos pastoreando à distância e nós sabemos que todos os dias é uma batalha. Todos os dias estamos buscando do Senhor, todos os dias Deus tem nos trazido uma palavra para que essa palavra ela seja transmitida a você. Então, louvo a Deus por essa noite em que você parou tudo para estar conosco nesta oportunidade. Amém? Nós vamos orar. Logo em seguida estaremos lendo a mensagem, o texto da mensagem. Pai, obrigado por esta noite. Já estamos juntos na Tua presença, cheios, ó Pai, de expectativa e sabendo, Senhor, que esta é uma noite em que ficará marcado em nossos corações, porque temos a Tua palavra, Senhor, temos o Teu chamado. E obrigado por cada vida que já está aqui, Senhor. Obrigado por aqueles que se dispuseram a estar nesse momento conosco. Que Tu possa dispensar sobre todos as Tuas copiosas bênçãos sobre eles e também sobre a família de cada um. Abençoamos a nossa cidade, abençoamos a nossa prefeita, o nosso governador e o nosso presidente. Que a Tua mão esteja sobre eles também. Assim oramos no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu tenho falado que só em receber a palavra de Deus nas mãos, algo mexe com as nossas entranhas. Imagine lendo a palavra, porque Deus vai continuar falando aos nossos corações. Abra, por favor, no livro de Gênesis, muito fácil. Se você não souber, eu vou te ensinar. É o primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis. O capítulo é o 12. Vamos ler de 1 até o versículo 9. Repetindo, Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1. Você que achou e está muito alegre, dê um glória a Deus, diga aleluia, porque nós vamos ouvir a voz de Deus, sabia? Quando a Bíblia é lida, nós ouvimos a voz de Deus. Não importa quem seja o instrumento, mas é a voz de Deus. Diz o texto, olha, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei. Engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou
Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Dê glória a Deus aí, querido. Tremendo a leitura desse texto. E o tema é este: por que adiar a chamada? Deixa eu pontuar. Por que adiar a chamada? Queridos, é Deus quem chama. O homem pode até se lançar, o homem pode até fazer cursos, pode até estudar, mas se não tiver a chamada de Deus, não vai muito à frente, vai ser um trôpego, vai tropeçar. Mas quando Deus chama, querido, não tem dúvida. Amém? Esse texto aqui, que foi lido, ele narra a chamada de Abraão, saindo de Ur dos caldeus, para uma terra que Deus ainda lhe mostraria. E Abraão, ele era pagão, ele vivia no meio de um povo pagão, a sua família era uma família pagã, eles não acreditavam em Deus até então, queridos. E o chamado de Deus para Abraão, eu destaco aqui em 3 etapas, ou melhor, em 3 características. O chamado de Deus para Abraão, primeiro ponto, foi positivo. Por que foi positivo? Porque foi logo aceito. Abraão, até então tinha o nome de Abrão, ele não viu nada negativo, ele creu, pela fé ele creu. Primeiro ponto aqui, que foi um chamado positivo. Segundo ponto, que foi um chamado individual. Deus disse para ele aqui no verso 1, ora, disse Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai. Sai, deixa esse povo aí e vá para uma terra que eu te mostrarei. Então Deus estava chamando de forma individual. Você sabia, deixa eu abrir um parênteses aqui, que o chamado de Deus é algo pessoal, como a salvação é algo individual. O marido não pode salvar a esposa, ou a esposa o marido, ou os filhos, não. O que nós podemos é ser ponte, indicar o caminho para eles. E a terceira característica dessa chamada de Deus a Abraão é que foi uma chamada imperativa. Olha o que diz o texto. Diz o texto aqui, sai-te da tua terra. Uma ordem. Deus disse, Abraão, você não quer sair da tua terra? Sabe que Deus falou assim, Abraão, você não quer ir para um lugar que eu ainda vou te mostrar? Não. Deus usou de imperativo, sai-te. E ele entendeu que era a voz de Deus. Ele entendeu que era algo que ele até então não havia experimentado, querido. E diz a palavra que ele então decidiu ouvir a voz de Deus e seguir, ir pela chamada. Então, Abraão, ele não adiou a chamada. Ele ouviu a voz de Deus, pegou a sua esposa, seu neto, seu sobrinho,
o que ele tinha de bens e partiu para uma terra que nem ele sabia, mas pela fé ele aceitou a chamada de Deus. Presta atenção, pela fé, por Deus você precisa fazer todas as coisas. Recebe aí, querido. Deixa eu pontuar aqui, querido. Queridos, se Deus nos chama, é porque Ele se preocupa conosco. Deus estava preocupado com aquela situação de Abraão e Deus tinha um plano. Porque se Deus chama, Deus tem um propósito a nosso respeito. Deus chama você porque Deus tem um propósito a teu respeito. Se me chama porque Deus tem um propósito a meu respeito, eu não sei o dia de amanhã, mas Deus sabe o dia de amanhã. Então, por que Deus chama? Porque Ele tem um propósito. Porque Ele conhece o nosso futuro, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E muito mais ainda, por que Deus nos chama? Queridos, porque Deus precisa de cada um de nós para executar o plano dEle. Aleluia! Deus precisa de cada um de nós para executar o plano dele. Deus tinha um plano para que, vamos falar, Abraão executasse. Deus tem um plano para que eu execute. Deus tem um plano para que você execute, mas é preciso não adiar a chamada. Nós precisamos em todo tempo estar pronto para ouvir e atender a chamada de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Querido, não podemos retardar, não podemos adiar. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu tinha 18 para 19 anos e eu também recebi uma chamada de Deus. Eu também vivia no mesmo contexto, na mesma atmosfera que Abraão vivia. Abraão vivia no meio do paganismo, eu vivia no meio do espiritismo. Eu ouvi a voz de Deus: sai da tua parentela, queridos. E ali eu aceitei a Jesus. Mas eu fui me inscrever num seminário Batista do Sul, Dr. Higino, lá na Tijuca. E eu ia ingressar em fevereiro. Só que assim que eu fiz a inscrição, houve um burburinho. Eu namorava a Marinalda nessa época, era o início do nosso namoro, e houve um burburinho de que eu iria abandoná-la, eu iria deixá-la, mas eu tinha ouvido a voz de Deus. Mas para contemporizar a situação, eu decidi adiar a chamada. Eu adiei. Eu não fui de pronto. Esperei um pouco, me casei, fiz algumas coisas, terminei uma faculdade, e quando ia começar outra, eu ouvi a voz de Deus de novo. Wellington, aleluia. Sai da tua terra, da tua parentela, para a casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Deus me chamando para o ministério, porque Deus queria nos usar como instrumento nas mãos dele. E nos mandou para a região dos lados onde nós estamos. Porque nós ouvimos a chamada, muito mais ainda. Porque atendemos, não basta só ouvir, nós atendemos. Com o tempo, eu entendi que a chamada de Deus era exatamente imperativo. Sai, vai, agora. Era uma ordem. E eu decidi, então, atender. Diga comigo, por que adiar a chamada? Querido, eu tenho 3 pontos aqui para tratar nessa noite. O primeiro ponto é uma pergunta: de onde e por que Deus chamou Abraão? De onde? E por quê? Deus chamou Abraão de onde? O verso 1 diz: chamou Abraão da terra dele, terra de Ur. Chamou Abraão de dentro da parentela dele. E chamou Abraão da casa dele, da família dele. Então Deus tirou Abraão de lá, de um povo que era pagão. Mas a pergunta é: para que
Por que Deus chamou Abraão, querido? Querido, para que Abraão tivesse uma satisfação somente em Deus. Para que Abraão não tivesse dividido, para que ele tivesse uma satisfação somente em Deus. Queridos, Abraão tinha bens e saiu com bens. E digo mais, Abraão entendeu a chamada de Deus. Querido, Deus vale muito mais do que parentes, muito mais do que bens materiais, muito mais do que a pátria. Deus é mais valoroso do que qualquer coisa para mim e para você. Evidentemente aqui eu só fui entender isso na trajetória da minha vida espiritual. Tudo da minha vida é importante, minha família é importante, minha esposa é importante, meus filhos, minhas netas, tudo da vida para mim é importante. Mas Deus é mais importante, porque Ele tem um propósito na minha vida. Amém? E Deus chamou Abraão porque tinha um plano a respeito dele, querido. Você sabia que Deus tem um plano a teu respeito? Assim como Deus chamou Abraão, ele escolheu Abraão. Havia muitos outros homens, mas ele escolheu Abraão. E nesta noite eu quero te dizer e profetizar que Deus escolhe você, sabe? Deus escolhe você, querido. E eu te digo, não adie. Por que adiar a chamada? Hoje você está aqui neste culto para saber que Deus escolheu você, que Deus está te chamando, que você não vai adiar essa chamada, porque é uma chamada de Deus, e quando Deus chama, Ele usa de imperativo. Vai, sai, vem. Amém? É glória a Deus aí, querido. Amado, eu já tenho uma certa idade, mas queria eu ter hoje 20 anos de idade. Oh, aleluia. Sabe para quê? Só para dar tudo para o Senhor, para pregar toda a minha vida, para me dedicar toda a minha vida. Você vai entender por que eu estou falando isso. Estou no primeiro ponto ainda, querido. Então eu quero dizer para você, não adie, não. Por que adiar a chamada de Deus? Querido, você faz parte de uma chamada de Deus. Segundo ponto, quero tratar aqui, segunda palavra. Para onde? Para onde? Deus chamou Abraão. Querido, para uma terra desconhecida. O texto diz aqui que era uma terra desconhecida, mas ele aceitou pela fé, que pela fé podemos fechar os olhos e caminhar em qualquer direção que Deus nos der, porque vai dar tudo certo. Amém? Glória a Deus. E digo mais, para onde? Ele chamou Abraão para um desconhecido, falou, Abraão, você vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão nem sabia. E ele foi pela fé. Como você precisa receber esse chamado de Deus? Pela fé, querido. Pela fé. Por exemplo, nós não conhecemos o céu, mas Deus me chamou para o céu. Eu larguei. Eu fiz uma renúncia na minha vida profissional, naquilo que eu fui capacitado, nos meus cursos, nas faculdades. E Deus disse, larga tudo, que eu tenho uma chamada para você, eu tenho um propósito com você. Que coisa linda. Eu decidi, querido. Eu quero abrir outro parente aqui. Você pode dizer, não, mas foi só com o Senhor, bispo. Não, Deus tem um propósito com todos. Vou explicar por quê. Deus tem um propósito. A chamada de Deus é com todos. Lembra o que foi que Jesus disse? Ide. Então você precisa ir. Você precisa aceitar e colocar em prática a chamada de Deus. Tem um terceiro ponto que eu acho muito importante. Para que Deus chamou Abraão? Aqui é coisa tremenda, querido. Primeiro ponto aqui, por quê? Ou para que Deus chamou Abraão? Eu anotei aqui para fazer por meio dele uma grande nação. Aleluia!
Olha só. Deus chamou Abraão para fazer através dele uma grande nação. Imagine 10 pessoas. Eu sou uma, você é uma. Só eu aceito o chamado de Deus e faço uma nação com 100 pessoas. Você aceita e faz uma nação com 200 pessoas. Já temos 300. Imagine se todos aceitarem o chamado, o que vai acontecer? Cada um vai cumprir o propósito de Deus, vai ganhar vidas, vai dar fruto para o Senhor. E Deus fará uma grande nação. Recebe aí, querido. Eu não sei o tamanho da sua nação, mas não importa. Ela é importante para Deus. Não importa onde Deus quer te usar. Pode ser nessa cidade de Araruama, na região dos lagos, ou para fora. Mas não adie a chamada de Deus. Por que adiar? Não tem outro caminho, querido. Deus nos fez com um propósito. E para que Deus chamou Abraão? Para que mais? Para o fazer uma bênção. Abraão foi uma bênção. E a hora que você receber e colocar em prática o chamado de Deus, você será uma bênção. Sabe por quê? Porque não depende de você, querido. Deus, quando chamou Abraão, Deus capacitou Abraão, Deus ungiu Abraão e Deus irá te capacitar, irá te ungir. Recebe a capacitação, receba a unção de Deus, receba e põe em prática o chamado de Deus. Amém? Por que adiar se o chamado é de Deus? Hein? Você está em casa, olha só que coisa tremenda. Como eu estava em casa hoje. Eu estava em casa, sentado, à mesa, conversando com a esposa. De repente, eu ouvi alguém me chamar. Bispo Wellington, eu imediatamente saí da minha cadeira, deixei minha esposa, fui ver quem era. Então, se imediatamente alguém bate palma na sua casa, ou toca a campainha, ou chama pelo teu nome, você se levanta e vai lá ver. Ou o seu aparelho celular toca e você imediatamente vai lá e atende, porque você recebeu uma chamada. Por que adiar